Oi, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Para você que não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Ana Rodrigues. Sejam bem-vindos ao canal. Aproveita e já deixa o seu like, o seu joinha nesse vídeo, que ele é bem importante. Se você gostar de histórias sobrenatural, histórias de serial killers, assassinatos e ETs, UFOs e essas coisas, e maquiagem, eu recomendo que você se inscreva aqui nesse canal e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro do que eu for postando por aqui, né? Lembrando que não é tutorial de maquiagem, tá? Eu não sou uma profissional, então não me segue que eu tô perdida. Era para ter uma vinheta agora, mas como eu não fiz vinheta ainda. Gente, para vocês que me acompanham, deve estar se perguntando por que eu demorei tanto para postar um vídeo novo, né? Então, eu estive doente, tava com umas dores horríveis, assim, que eu não conseguia nem ficar de pé, mas passou, então eu tô bem. Então, gente, eu falei no último vídeo que se tivesse muito like, eu ia entender que vocês gostaram, né, do formato, do conteúdo, e eu iria continuar, e nós tivemos bastante likes naquele vídeo, batemos um recorde de 45 likes. Yeah! Não ria, 45 hoje, 45 mil amanhã, é tudo uma questão de persistência. E de não desistir também, né? Não, mas não é a mesma coisa? Corta. Então, galera, eu ia trazer só sobrenatural pra vocês, mas eu achei que ia ficar uma coisa meio repetitiva, né? Então eu procurei colocar outros assuntos que eu gosto. Eu gosto de falar sobre serial killers, sobre psicopatas e sobre crimes antigos, tá? Então a gente vai ficar nessa temática. Eu vou tentar arrumar aqui o canal que tá meio bagunçado. Eu vou deixar um dia da semana um vídeo sobre crimes e no outro dia um sobrenatural. Então eu vou fazendo a minha make, né? Fazendo a minha maquiagem básica, que não é lá essas coisas, né? Vocês sabem, eu já falei, não entendo muito de maquiagem. Enquanto eu vou contando uma história pra vocês. A história de hoje é de uma mulher bem maldita. Eu fiquei com uma raiva danada dela, vocês não tem noção. Acho que vocês vão ficar também. Foi, acho que a maior serial killer infanticida da época vitoriana. Amélia Elizabeth Dyer. Ela nasceu a oeste de Bristol, na Inglaterra vitoriana, em 1837. Ela era de uma família boa até, sabe? Que tinha boas condições financeiras. O pai dela era sapateiro. E ela era a mais nova entre 5 irmãos. Só que a mãe dela sofria de febre tifoide. E eu não sei se era por causa dessa doença. Ela sofria, assim, de delírios, de alucinações e tinha surtos de violência. E a Amélia, mesmo sendo a mais novinha entre os irmãos, 3 homens e 2 mulheres, ela que tinha que cuidar da mãe dela. E ela cuidou até que a mãe dela faleceu em 1848. Depois disso, ela foi morar com uma tia dela em Bristol. E um pouco tempo depois, ela se tornou aprendiz de uma pessoa que fabricava espartilhos. Em 1859, o pai dela morreu e deixou tudo, toda a herança, para o irmão mais velho, o Thomas. Aí a Elizabeth, Amélia Elizabeth Dyer, não tinha muito contato com os irmãos e aí ela meio que se afastou de vez, assim. E em 1861, ela casou com um homem que era bem mais velho que ela. Ela tinha 24 anos e esse homem tinha 59. Ambos mentiram a idade na certidão de casamento. Ele tirou 11 anos da idade dele. E ela acrescentou 6, eu acho. 6 anos. Então, eles mentiram, né? Aí a Amélia começou a estudar enfermagem. E conheceu uma mulher.
chamada Ellen Dana. Essa mulher era uma parteira e ela apresentou para Amélia um negócio que era bem lucrativo na época, que era a compra e venda de bebês para adoção. Era algo legalizado na época, sabe? Quando uma família não podia criar um bebê, quando uma mulher concebia de um filho ilegítimo, ou quando a filha engravidou e iria envergonhar a família, existiam locais onde a mulher ficava durante a sua gestação e quando o bebê nascia, ele era entregue para enfermeiras para que elas colocassem esses bebês para adoção. Então isso era muito comum mediante um pagamento que variava de acordo com as posses da família, né? Se a família, se os pais tinham bastante dinheiro, era cobrada até 85 libras. Se a pessoa, a mãe era pobre, no caso, né? A mãe era pobre, era cobrado só 5 libras. Só que essa mulher, assim que ela conheceu a Amélia, ela teve que fugir para os Estados Unidos porque a polícia já estava de olho nela. Por quê? Vocês devem estar se perguntando. Porque pessoas inescrupulosas existem, cara, em todo lugar. Em todo lugar. E nesse negócio não ia de ser diferente. Para poder receber mais bebês, abrir mais vagas e ganhar mais dinheiro, muitos cuidadores deixavam as crianças morrerem de fome. Outros drogavam as crianças com um xarope que era conhecido como amigo da mãe. Olha só que absurdo, amigo da mãe. E era um xarope à base de ópio. Ópio. Então as crianças ficavam num estado constante de narcotismo e eram deixadas com pouca comida, e então elas morriam. Claro que não eram todos os bebês que acabavam morrendo e nem todas as pessoas tinham esse espírito de porco, digamos. Porque é um espírito de porco, né? Pelo amor de Deus. Só que a Amélia, ela foi trabalhar como enfermeira em hospital psiquiátrico. Em asilos, né? Naquele tempo falava asilo psiquiátrico. Ela ficou trabalhando nisso até o marido dela falecer alguns anos depois. Quando o marido faleceu, ela precisava de dinheiro, porque ela tinha uma filha e ela tinha parado de trabalhar quando essa filha nasceu. Então ela estava sem trabalho e sem marido. Então ela lembrou do que a Ellen Dane tinha ensinado e que era um negócio que dava muito dinheiro. Então ela começou. Só que ela não oferecia a casa dela para cuidar das mulheres grávidas. Ela colocava anúncios nos jornais e dizia que ela estava interessada em adotar bebês ou de encaminhá-los para adoção. E assim ela vivia. Esse era o negócio dela. Só que ela era muito má, ela era inescrupulosa. Assim que as crianças chegavam na mão dela, ela deixava as crianças morrerem. Ela não tinha interesse nenhum em levar aquelas crianças para um lar. O que ela queria era dinheiro. E assim ela foi até 1900, jura? Só 100 anos antes. Até 1879, quando um médico ficou bem desconfiado. Por quê? Todos os bebês que passavam na mão da Amélia morriam. Todos, sabe? Todos. Nas outras casas das outras enfermeiras, dos outros cuidadores, morriam alguns bebês. Mas na casa da Amélia Dyer eram todos, sabe? Todos que morriam. O meu gato tá me chamando na porta, só um pouquinho.
Gente, tive que cortar aqui porque o Nenê tava chamando na porta, né? Pra vocês que já me acompanham aqui há um tempão, vocês sabem que é o Nenê, né? Tava arranhando a porta ali, ele queria entrar. Aí, esse médico ficou desconfiado e denunciou pra polícia, porque todos os bebês morriam na mão da Amélia Dyer. E aí ela foi condenada pela primeira vez. Uma pena absolutamente ridícula. Várias crianças tinham morrido na mão dela. E o que ela teve de pena? Só 6 meses de trabalho forçado em asilos, que era a profissão dela, né? Ela tinha que dar palestras sobre a sua instabilidade mental. Tá bom, ela ficou lá, cumpriu os 6 meses e quando ela saiu, barulhinho do Nenê pulando na cama. Gente, tô fazendo uma bagunça aqui. Isso, bagunceira mesmo. Quando ela saiu, ela voltou para o negócio de vendas de bebês, compras de bebês e assassinar os bebês. E assim ela continuou trabalhando de 1879 até 1890, quando ela cuidou do bebê de uma governanta. Só que ela não contava que a mãe fosse voltar para procurar a criança. Quando essa governanta chegou para ver o filho dela, o bebê já tinha morrido, é claro. E a Amélia pegou um bebê qualquer que ela tinha lá e deu para a mulher. Ela jurou que a mãe não ia reconhecer o próprio filho, né? Tá bom. A mulher ficou desconfiada de que não era o filho dela, tirou as roupas da criança, procurando por uma marca de nascença. Só que ela não encontrou. Aí o que ela fez? Ela denunciou a Amélia para as autoridades, né? Ela foi lá e disse que o bebê dela, que estava sob os cuidados dessa enfermeira, tinha desaparecido. Então a polícia foi lá e foi investigar. E quando ela foi investigada, ela teve ou ela fingiu que ela teve uma crise nervosa e ela tentou cometer suicídio. Ela bebeu 2 garrafas de láudano, que é basicamente uma bebida alcoólica misturada com ópio. Era um analgésico e sedativo bem comum por toda a Europa, até na América, até o início do século XX. Só que ele mais matava do que curava as pessoas, afinal de contas era droga, né? Ópio. Só que a Amélia era usuária de ópio e de álcool há muitos anos. Então, assim, quando ela tentou o suicídio, o organismo dela deve ter falado: o quê? Só 2 garrafas? Pode vir quente que eu tô fervendo. Ela sobreviveu. É óbvio que ela sobreviveu porque o corpo dela já estava super acostumado. Só que dessa vez ela foi internada e foi por bastante tempo. Internada durante 3 anos no asilo psiquiátrico de Wells. Foi a pior experiência da Amélia e depois disso ela não quis mais fingir surto psiquiátrico nenhum, surto nenhum que ela tinha, né? Dizia que tinha. Depois desses 3 anos que ela ficou lá, que diz que foi a pior experiência para ela e tal, ela voltou para os negócios dela, só que dessa vez ela decidiu que não iria mais envolver médicos nessa história. Porque levar os cadáveres dos bebês para os médicos ia chamar atenção demais de novo para ela e ela não queria ir de novo para um asilo psiquiátrico. Então, ela mesma passou a se livrar dos corpos das crianças. Tenso.
muito tenso, sério. A raiva dessa mulher é pouco. Quando ela saiu, ela continuou com isso, mas assim, ela vivia mudando de lugar com a família dela, vivia mudando de endereço para não ser encontrada, né? E em 1895, ela se mudou com a família dela, com a filha dela, Marianne, conhecida como Polly, com o seu genro, Arthur, e com uma sócia que ela tinha conhecido em uma das suas palestras que ela dava lá naquelas clínicas psiquiátricas. E aqui começou a cair a casa da Amélia Dyer. Em janeiro de 1896, uma garçonete deu à luz a uma filha ilegítima chamada Doris. A garçonete chamava Evelina Marmon e a filhinha dela, como eu já disse, né? A filhinha dela chamava Doris. E ela queria muito que alguém ficasse cuidando da Doris para ela enquanto ela trabalhava e conseguia um pouco mais de dinheiro para ter uma situação financeira melhor e tal, né? E aí ela colocou um anúncio num jornal dizendo assim: precisa-se de mulher respeitável para ficar com criança pequena. Coincidentemente, do lado do anúncio dela, tinha um anúncio de uma certa senhora Hardings, que dizia assim: casal adotaria criança saudável, boa casa de campo, termos 10 libras. Ela escreveu para essa senhora Harding e recebeu a resposta uma semana depois. Ela recebeu a seguinte carta: eu adoraria ficar com a criança. Somos pessoas honestas e eu gostaria de uma criança não por dinheiro, mas para chamar de minha. Uma criança comigo teria todo o amor de uma mãe. Então, uma semana depois, elas se encontraram na estação de Cheltenham, que era a cidade da Evelina. Quando a Evelina viu a Amélia, ela levou um susto porque ela esperava uma mulher mais jovem e era uma mulher de 50 e poucos anos. Só que mesmo ficando assim meio assustada, ela gostou porque a tal senhora Harding, que na verdade era a Amélia, se mostrou muito afetuosa com a Doris. Então, ela entregou a sua filha uma caixa com as roupas da bebê e as 10 libras. Detalhe que a Evelina não queria pagar as 10 libras. Por quê? Primeiro, porque era muito, muito dinheiro naquela época. E ela era uma mulher pobre, era uma garçonete, né? E segundo, porque ela não queria ficar sem a filha dela por muito tempo. Ela queria recuperar a bebê. Mas a Amélia insistiu muito para que ela pagasse a quantia toda. Então, ela pagou. Ela pagou e acompanhou a Amélia junto com a Doris até a estação de trem. Ela disse que iria direto para Reading, mas é lógico que ela mentiu. Ela foi para um endereço em Londres, onde a filha dela, a Polly, de 23 anos, estava esperando por ela. Quando ela chegou lá, ela encontrou uma fita que era
usada em vestidos e com essa fita ela deu 2 voltas ao redor do pescoço da Doris e deu um nó. A morte da bebê não foi imediata. E mais tarde, quando foi presa, a Amélia disse para a polícia que ela gostava de ver os bebês com as fitas ao redor do pescoço. E eu gostaria muito de ter te visto, Amélia, com a fita que o carrasco colocou no teu pescoço, tá? No dia seguinte, 1º de abril, outro bebê foi entregue nas mãos dela, Harry Simons, de 13 meses de idade. Ela levou o Harry para o mesmo local onde ela acabou com a vida da Doris, que possivelmente era um local alugado que ela e a Polly alugaram para pegar as crianças ali daquela região e fazer o que elas iriam fazer, né? Elas penhoraram quase todas as roupas dos bebês que as mães tinham deixado e então enrolaram os corpos das crianças em papel de embrulho, sabe? E então elas voltaram para casa e a Amélia colocou as 2 crianças, né, os 2 corpinhos, num saco, colocou alguns tijolos e jogou no rio Tâmisa. Só que o que a Amélia não sabia era que no dia 30 de março, um saco foi retirado do rio por um barqueiro. E nesse saco continha os restos mortais da pequena Helena Fry, que tinha por volta de 1 ano de idade. A polícia encontrou por meio de algumas inscrições no papel de embrulho do corpo da Helena um nome, Mr. Thomas, um dos nomes falsos da Amélia, e colocou a casa dela sob investigação. No dia 3, a polícia foi à casa dela, né? No dia 3 de abril de 1896. A polícia bateu na porta da casa da Amélia e quando eles entraram, eles sentiram um cheiro muito forte de decomposição. Só que eles não encontraram nada, nenhum resto mortal. Desculpa, essa história é difícil de ser contada, gente. O cheiro era muito forte e vinha do armário, da cozinha e do quarto. Mas ainda que a polícia não tenha encontrado os restos mortais, que na verdade aquele cheiro era do corpo da Helena Fry, a polícia encontrou muitas cartas de mães procurando pelos seus filhos, telegramas de arranjo de adoção, montanhas e montanhas de roupas para criança. E eles só juntaram, né? Juntaram ali e souberam que ela tinha matado, né? Ela matou muitas crianças. No dia 5 de março daquele ano, ela fez a mesma coisa com a Helena Fry que ela fez com a Doris e com o Harry e, segundo as investigações da polícia, com pelo menos 20 crianças que tinham estado sob o
cuidado dela nos últimos meses. Ela matou a Helena, embrulhou, levou para casa e guardou durante 3 semanas, mas ela não aguentou o cheiro e jogou o bebê no rio. Só que ela não pôs um peso. Então ficou fácil de alguém encontrar e o homem barqueiro encontrou. No dia 4 daquele ano, a Amélia foi presa sob acusação de assassinato, mas ela confessou apenas o assassinato de Doris Marmon. 11 dias depois de ter entregado a filha para ser cuidada pela senhora Hardin, Evelina Marmon teve que reconhecer os restos mortais da sua pequena Doris. Em 22 de maio, Amélia Dyer foi julgada em 4 minutos e meio e o júri a condenou à pena de morte. Ela foi enforcada no dia 10 de junho. E ela ficou 3 meses na solitária. Escreveu 5 cadernos com a sua final e sei lá o que ela disse, que eram as suas palavras finais e sinceras. Ela preencheu 5 cadernos, gente, 5, contando todos os crimes que ela tinha cometido. Um dia antes da execução, um capelão foi até ela e perguntou se ela tinha mais alguma coisa a dizer. Ela entregou para ele os 5 cadernos e disse: "Eu acho que isso é o suficiente." Antes de ser executada, o seu carrasco perguntou se ela tinha alguma coisa para dizer e ela disse: "Não, não tenho nada a dizer." E foi enforcada exatamente às 9 horas da manhã. A polícia contabilizou que, durante os 20 anos em que Amélia esteve na ativa, ela matou mais de 400 crianças. Essa história me deu muita raiva, me embrulhou o estômago e foi tão difícil gravar esse vídeo que vocês não têm noção que ódio dessa mulher. E eu realmente, sinceramente, espero que ela esteja até hoje pendurada pelo pescoço em cima de um caldeirão no inferno. Mas me conta aí nos comentários se você já conhecia essa mulher, se você já conhecia a Amélia Dyer, qual a sua opinião a respeito de tudo isso, se você gostou desse vídeo, não deixem de compartilhar, tá? Porque o canal tá crescendo e eu tô muito feliz com isso. Muito obrigada para vocês que estão sempre aqui comigo. E eu vou continuar daí com esse tema, com essa temática, tá bom? Muito obrigada por terem me assistido até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!